Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração, que a bênção do Senhor Jesus possa ser constante na sua vida, que o Senhor Jesus possa derramar as bênçãos sobre toda a sua família. Sabemos nesse tempo difícil, mas Deus está no controle de toda a situação. Nós podemos ver um assunto muito importante através desse canal, que tem realmente a palavra e a oração, trazido na sua alma para você sentir alegria com tanta coisa que a gente vê, o desespero que existe por aí. Mas a palavra de Deus nos fala que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas por que ele se arrependeu de ter feito o homem? A Bíblia nos fala que Deus, quando ele na formação do homem, criou para o adorar, mas você vai encontrar coisa interessante. E Deus realmente se agradou de um que ali estava. Vamos ver? Lá no livro de Gênesis 6, no versículo 5 em diante. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou no seu coração. Essa palavra nós podemos colocar aqui, que Deus, ele viu que a maldade e o pecado que estava se multiplicando sobre a terra, e ele, no seu coração, Deus, ele se arrependeu de haver feito o homem. Nós podemos observar bem que o homem, na época de Noé, esqueceu do próprio Deus. Quando a palavra de Deus falando que disse o Senhor Deus, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, até os répteis, a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Diz a palavra de Deus que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Existe coisa interessante, no meio de tanta gente, mas existia um homem ali, que Deus se agradou dele, quem? Noé. Porque Deus agradou de Noé. Como era Noé? Porque a Bíblia nos fala que Noé, ele teve uma separação, os homens estavam na maldade e Noé se separou-se entre eles e ficou somente servindo a Deus. Exatamente são essas palavras aí que quando Deus, ele mandou que Noé fizesse uma arca e chamasse ali o povo que quisesse também para entrar na arca. A palavra de Deus fala que na formação de Noé, e a conversa entre Deus e Noé fez a arca, mas o que me chama a atenção é que Deus, ele se agradou de Noé. Quando a Bíblia de Deus falando que ele achou graça, Deus achou graça de Noé. E o sentido de Deus, que ele disse, eu vou destruir todo o homem, réptil, assim, não vai escapar ninguém. Estou arrependido, olha a situação como é que está, o homem me abandonou. Deixou, mas ele livrou a vida de Noé com toda a sua família, diz a palavra de Deus, que aqueles que entrou na arca. Mas porque Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem, pesou no seu coração. Nós podemos encontrar que a Bíblia nos fala arrepender-se, o Senhor, Deus se revela na Bíblia, no primeiro capítulo, que é esse capítulo que nós lemos, que o Deus pessoal para o ser humano, quer dizer, Deus apareceu, Deus sente emoções, Deus viu que a raça humana tinha realmente feito aquilo que ele não se agradava, que era pecado diante da presença de Deus. Podemos colocar nesse assunto que Deus, ele se arrependeu de haver feito o homem, mas se agradou de Noé, porque Deus viu que a multiplicação que existia sobre a terra, a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Quer dizer, o homem na época de Noé, ele não tinha um interesse para o próprio Deus. Ele sempre abandonava a Deus. Mas Deus via que existia uma pessoa ali chamada Noé. E Deus se engraçou-se de Noé. Você podemos ver e meditar na palavra de Deus. Você fica e pensa bem nesse assunto. Será que existe pessoas que Deus se agrada dele? Com certeza. A palavra de Deus, ele fala diretamente,
os nossos corações que o agrado de Deus é para livrar. Ele disse, já que eu me engracei de Noé, e eu vou livrar ele. Mandei ele fazer a arca e vou mandar água 40 dias e 40 noites. Quando a palavra de Deus fala aqui, a expressão arrepender-se significa por causa do trágico do pecado que o homem estava cometendo da raça humana. Deus mudou a sua disposição para com as pessoas, atitude e ver a misericórdia de Deus, porque o homem estava realmente ficando longe da presença do Senhor Jesus. Pode ver que a situação daqueles homens na época de Noé era muito complicada, porque ficava longe da presença de Deus. Podemos colocar um assunto interessante sobre o que Deus fez com Noé, que Deus se agradou de Noé, achou graça em Noé, que Noé era um homem justo, a Bíblia diz, homem sincero, e ele se desviava também da maldade do pecado do próprio homem. Quando nós podemos colocar uma coisa interessante, que lá em Êxodo 32 e 14, então se arrependeu o Senhor do mal que disseram e havia de fazer ao povo. Quando o povo ali, que Deus tomou uma decisão, foi outra decisão que Deus, ele revogou a sua palavra. Que sentido, pastor? Deus, ele revoga a palavra? Que Deus é sim, sim e não. Veja bem a linguagem de Deus. Quando Deus, ele vem com a sentença, a qualquer coisa que ele queira fazer, que ele é absoluto. Deus não toma satisfação a ninguém. Ele faz aquilo que está no coração do próprio Deus. A Bíblia nos fala que Deus ele é o denominador de todas as coisas. Mas quando ele olha na vida do ser humano, de uma nação, de uma pessoa individual, de uma família, que traz um arrependimento dos atos do pecado e se arrepende, então Deus, ele muda de ideia. Você tem que entender isso. É muito interessante. Por que Deus muda, pastor Josias, de ideia quando ele toma uma decisão de destruir? Observe bem que quando a Bíblia nos fala lá em Êxodo, no capítulo 32, podemos observar bem uma coisa interessante, que essa palavra, decisão de Deus. Deus não quer um homem que vive absolutamente no pecado. Deus quer que o homem fique sempre ao seu lado, fazendo um trabalho importante para o agradar a Deus. Quando nós encontramos que então o Senhor arrependesse do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. Quando a Bíblia nos fala que a decisão de Deus era para destruir aquele povo. Por quê? Porque quando Moisés estava ali no monte, orando, diz a palavra de Deus, versículo 15, e voltou Moisés e desceu do monte com duas tábuas do testemunho na sua mão, a tábuas escrita de ambas as bandas, de outra banda escrita estava. E quando ele desceu ali, os homens estavam ali adorando ao bezerro. Bezerro é esse que eles mesmo fizeram, com a autoridade de quem Deus mandou, de jeito nenhum. Que quando ouviram Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém, ele disse, não, é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido do que canta e eu ouço. A palavra de Deus, quando Moisés desceu, viu o povo em outra direção. Deus tomando a decisão para destruir o povo. Aí Moisés pediu a Deus misericórdia e Deus usou de misericórdia. Podemos encontrar que a palavra de Deus, agora por que o povo tomou a decisão de fazer um bezerro de ouro e esquecer do próprio Deus? Veja que o povo sabia do milagre de Deus. Ele conhecia da bênção que Deus tinha feito sobre eles, sobre a vida deles. E por que ele tomou a decisão? Podia esperar e ter paciência, mas a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus ele tomou a decisão para destruir o povo ali na época de Noé. Foi lido aqui para você. Mas Deus, ele se agradou de Noé. Achou graça em Noé. É muito interessante. Coisa que Deus ele sente
Deus, ele, o coração dele também se muda de posição em sentido de abençoar. Deus, quando fala que Deus se arrepende, quando o homem deixa e agrada ao próprio Deus. A palavra do Senhor Jesus está falando que o próprio Deus, ele se arrependeu também. Diz a Bíblia, lá em 1 Samuel 15:11, arrependo-me de haver constituído a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou muito triste e toda noite clamou ao Senhor. Porque Deus, agora essa palavra, se arrependeu de haver feito Saul como rei. A palavra de Deus falando que Saul tomou uma decisão. Tudo que Deus mandava Saul fazer, ele fazia ao contrário. Essa palavra, meu amigo e minha amiga e meu irmão, você que está ouvindo neste momento, a decisão é tomada por Deus de acordo com a nossa decisão. Então veja bem que existe coisa interessante. Será que Deus, depois que Saul assumiu o reinado ali, tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia tudo ao contrário. Ele não obedecia ao próprio Deus. E foi preciso Deus falar para Samuel: disse, eu não quero mais Saul como rei. A palavra de Deus falando lá em 1 Samuel, do capítulo 15, versículo 14. Então disse Samuel, que balidos, pois, de ovelha é este? Veja bem que essa palavra nos traz em nossos corações. Este no meus ouvidos, mugido de vacas que ouço. E disse Saul, da Amaleque trouxeram, porque o povo perdoou as melhores das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, temos destruído totalmente. Deus mandou ele fazer isso. Ele livrou os reis, livrou as melhores vacas, as ovelhas, e aqueles pequenos sem defesa, pessoas sem condições, ele o matou. Aí foi quando Deus falando que no versículo 15, capítulo 15, versículo 11, e arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Pode ver que desde o começo Deus manda Samuel repreender a Saul, porque Saul ele perdeu contato, desagradou a Deus e Deus se arrependeu de ter colocado Saul ali como rei. Agora, por que Deus permitiu? O povo clamou, queremos Saul. Deus não queria que Saul fosse rei, mas o povo pediu, eu quero Saul. Deus permitiu para ver a situação, como poderia, que Saul poderia mudar de coração. Mas Deus conhecia quem era Saul. Estou me referindo, através desse assunto, desse canal, a palavra de Deus diretamente no teu coração. O arrependimento que estou me referindo de Deus é quando o homem ele se arrepende e Deus, aquilo que ele falou, ele não faz mais. Ele não faz, porque ele disse, eu vou destruir. Você pode ver, você viu o assunto, a Bíblia fala em todos os assuntos. Eu vou destruir a cidade de Nínive. Depois o povo se arrependeu. Deus não destruiu. Você viu aquele assunto que eu falei até de Esther. Sentença para morrer. Todo mundo lá em consagração. Deus também revogou. Deus não permitiu a destruição. Toda pessoa que ele se arrepende dos seus atos, Deus revoga aquilo que ele quer fazer. Aleluia. A palavra de Deus está falando direto no teu coração. Porque Deus se agradou de Noé com a geração tão pecaminosa, tão cheia de problema, longe da direção de Deus, e Noé estava ali e vendo a situação, Deus disse, eu tomei uma posição, vou destruir todos os animais, onde tiver, não vai ficar ninguém sobre a terra. Aí Deus olhou, visitou a terra, viu que a terra é o próprio ele, disse, não, mas isso aqui eu vou poupar a vida dele. Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração, na tua vida. Que Deus poupa a pessoa, poupa o teu coração, poupa as vidas quando há um arrependimento. Tiago 1:17, todas boas dávidas e todo dom perfeito é lá do alto, descendo dos pais, das luzes, e quem?
Não pode existir variações ou sombra de mudança, não tem. Deus, ele é um ser poderoso. Deus é aquele que não tem a mudança para ele o dia é como a noite. Não tem diferença para ele, não tem variação de dias. Tudo para ele é normal quando ele é o próprio Deus. E que a paz do Senhor Jesus, esse assunto no teu coração, você pode ler lá em Gênesis 6, você pode mais adiante, você pode ver em 1 Samuel também, no capítulo 15, você pode acompanhar lá em Êxodo 32 também, aquela história que os homens estavam realmente longe de Deus, e Moisés pediu que tivesse misericórdia daquele povo que estava pecando, e Deus ouviu o clamor também e não destruiu mais o povo. Que Deus possa continuar te abençoando, te ajudando, te fortalecendo, que a paz possa reinar constante no teu coração. E vamos orar. Senhor nosso Deus, na tua presença, eu te peço, Deus, a bênção na vida de cada um, Senhor. Sabemos que a tua decisão é absoluta. Tu fazes o que quer, Senhor. Ninguém pode mandar no teu querer ou na tua vontade. Mas quando existe um arrependimento, tu também revoga a sentença. Tu faz do teu jeito, Senhor. Viva a história de Noé, a determinação que fizesse para ele para libertar e salvar a vida dele, mandasse ele fazer uma arca. Também nós encontramos que a tua palavra nos diz também quantas pessoas se arrependeram e depois dessa oportunidade a ele, lá em Nínive também, através do arrependimento. Senhor, que neste momento, aquelas pessoas que se arrependeram do coração e de verdade, tu revoga toda a sentença e tu dá a prosperidade, Senhor. Pode ser o pequeno ou grande, tu faz as coisas acontecer. Na tua presença, permanece guardando e livrando o Senhor, através do arrependimento, e achasse graça na vida de Noé. Em teu nome, te peço agora, para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração, na tua vida. E com certeza que Deus possa sempre se agradar de nós, por infinita graça e por infinita misericórdia. E você inscreva nesse canal. Você pode continuar dando aí para esse canal continuar sempre ativo aí, fazer esse grande trabalho que oração e também palavra que cai no teu coração e muita prosperidade em nome do Senhor Jesus. Ainda tem o jejum também, que é importante também para o seu lar. Amém? Que Deus abençoe.